capítulo 20, versículo 20. Segunda Crônicas 20, 20. A segunda parte do versículo. Obrigada ao pessoal do louvor. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 20, 20, diz assim, eu vou pegar só a parte de baixo, a parte B, ouve-me, ó Judá. Ok? Vamos lá, diz assim, ó. Ouve-me, ó 29 e aqui. Ó moradores de todo o Boqueirão, vai dizendo glória a Deus, São José dos Pinhais, Tatuquara, Guatupé. Assim diz o Senhor, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vou dar mais uma chance para você. Quando eu falar o nome do seu bairro, né? Você vai dizendo, glória a Deus, é para mim, eu tomo posse. Vamos lá então, ouve-me, ó 29 e aqui, ó moradores de todo o Alto Boqueirão, Baixo Boqueirão, São José dos Pinhais, Tatuquara, Piraquara, todos os lugares, aleluia. Creia no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Diga graças a Deus. Pai, muito obrigada por esta manhã. Fala conosco, Espírito Santo, que o nosso coração se abra para receber aquilo que o céu tem. E eu sei que nessa manhã, Senhor, Tu tens promessas, Tu tens coisas frescas, presentes para nós. E nós abrimos o nosso coração. Tu és bem-vindo, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor e tomar o seu lugar, glória a Deus. Crer em seus profetas. Eu acho que dá para baixar um pouquinho, porque eu fui abençoada com uma voz estrondosa. Então, pode diminuir um pouco aí, senão os irmãos vão ficar bravos comigo. Crê no Senhor vosso Deus e estarais seguros. Crê nos seus profetas e prosperarei. Crer em Deus, querido, é muito importante. Mas também crer no ungido de Deus é importante, porque ninguém, até mesmo dentro da palavra, obteve o sucesso de receber algo de Deus, se não foi através do profeta. Sabe, Deus, Ele usa o profeta para abençoar, Ele usa o profeta como autoridade dEle sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Sabe, o profeta, ele é uma cobertura espiritual sobre a tua vida. O profeta é ungido de Deus, aquele que Deus separou para ser teu pastor, teu líder espiritual. E ele tem o poder de orientar você, de abençoar você, de motivar e até mesmo de corrigir. A gente às vezes não gosta muito, mas quando somos obedientes, somos corrigidos, nós somos alinhados e voltamos ao propósito. Sabe, a minha pergunta nessa manhã é: quem tem sido profeta sobre a tua vida? Quem é profeta sobre a tua casa? Querido, cuidado com aquele que você abre espaço para colocar as mãos sobre a sua vida. Há muitos mercenários dizendo que eu sou profeta. Profeta não é título, mas para muitos se tornou. Profeta é ministério, é chamado, é unção profética de Deus. Profeta é alguém que Deus separou e colocou sobre ele um ministério especial. Nem todo pregador tem o ministério profeta, mas todos são profetas, são ungidos de Deus. Mas nem todos têm o ministério, é um ministério. Não é algo que eu quero. Hoje em dia tem muita gente por aí que não tem ninguém aqui, então eu vou fazer de conta que isso aqui é uma pessoa. Prazer, sou profeta. Não existe isso, meu querido. Profeta não se apresenta, porque é Deus que fala através dele, é Deus que usa ele. Só
hoje a coisa mudou. O profeta, ele entrega cartãozinho, sou profeta. Ele panfleta, olha, vai vir o profeta aqui. O profeta de Deus. Sabe, aquilo que Deus faz através da vida dele, a forma como Deus o usa, chega primeiro do que ele. Antes dele chegar no lugar, as pessoas já estão sabendo, vai chegar aqui um homem, uma mulher de Deus, que quando ora, que quando fala, o céu se abre. Ele não precisa vir declarando, não, quando me chamar, chama o profeta, não. Mas ele é reconhecido aos arredores, ou por onde ele anda um homem, uma mulher, o profeta de Deus. Então, cuidado com essa montoeira, essa lévoa de mercenários de profeta, que vive dando profetada para lá e para cá, sem nenhum discernimento, sem nenhuma orientação. Fala, é muito fácil, porque eu pego lá, o IA faz isso para mim, o Google, ele traz tudo o que eu preciso. Só que discernimento, gente, é o que nós precisamos ter. Nós precisamos ter discernimento. Aí as pessoas estão lá na internet, porque eu recebi uma palavra de um profeta, o profeta nem te conhece. Ué, pastora, mas tem gente que vem aqui e profetiza, mas não me conhecia, por exemplo, mas Deus revela a ele. Você lembra do caso de Elias? Deus fala, vai lá, porque Deus deu as coordenadas. Tem uma mulher, a situação dela é essa, vai lá e seja profeta na vida dela. Aí, meu querido, você está indo lá porque foi lá em tal igreja, foi lá em tal lugar, eu vou lá receber, aí você dá a tua cabeça. Isso é muito sério. Você dá a tua cabeça, você coloca a tua família na mão de uma pessoa que você não conhece. Aí depois vem aí, é interessante que as pessoas, elas pedem oração, está em todo o grupo da Débora, o grupo da Maria, não sei das quantas, o grupo de Esther, o grupo, as mulheres fiéis, os Gideões, está em todo o grupo, é oração, mas não vem para o profeta orar. O profeta é o último. Eu passei uma peleja, pastora. Eu fiquei numa luta. Mas por que não? Não, porque eu já tinha pedido oração para todo mundo. Está errado. Quem é profeta sobre a tua casa? Aí depois reclama, mas Deus não está fazendo. Querido, se Deus colocou alguém na tua vida, como teu pastor, como teu líder, ele é o profeta de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele tem a autoridade de Deus para abençoar você. E aí você vai lá para a internet e diz, não, eu sigo um profeta. Cuidado. Você fica recebendo palavras de alguém que nem conhece você. E ele nem se interessa em te conhecer. Por quê? Porque você apenas segue ele. Quem tem sido profeta sobre a tua família? A pergunta nessa manhã, teu pastor? Ou aquele que você está seguindo? Ou aquele que você está... não, de vez em quando eu vou lá, porque aquele profeta lá você nem sabe da vida dele, às vezes a vida dele está uma bagunça. Eu não acredito em profeta onde a casa está uma bagunça. A primeira coisa que eu olho para um homem, uma mulher de Deus, quando vem se reportar a mim, como está a vida dela. Aí, a casa está uma bagunça, os filhos estão virados, que não é profeta nem na tua casa, na casa dele, quer ser na tua casa. Abre o olho, meu irmão. Aí fica profetizando, porque Deus falou, Deus fala mesmo. Eu acredito e sou prova que Deus fala, mas Deus não usa vaso sujo. Quando Deus fala, Deus usa vaso limpo. Então a gente tem que saber a água que nós estamos tomando.
Porque senão só vai trazer confusão. É por isso que muita gente não muda. A casa vive sempre em tribulação. Porque você fica ouvindo, recebendo um monte de palavra, um monte de orientação, de conselho de quem? De quem não ora por você. De quem não conhece a tua vida. Quem é profeta sobre a tua vida é o teu líder, é o teu pastor. É aquele que Deus colocou o cajado em suas mãos. Sabe, você precisa receber a oração. Não é do fulano, do ciclano. Não é do teu pastor, é do teu líder. É por isso que nós temos uma grande equipe de pastores aqui. Quando você tiver, filho, com um problema, minha querida, quando você estiver enfrentando alguma dificuldade, vem, chegue, ore por mim, ponha a mão na minha cabeça, porque eu sei com quem eu ando. Eu sei quem são os nossos pastores. A Bíblia diz que Josafá estava cercado pelos seus inimigos. O povo estava apavorado. E no meio de toda aquela confusão, a Bíblia fala que Josafá estava com medo. Mas ele tinha segurança. Mas, gente, esse medo é um medo comum. Que todos nós, mesmo quando andamos com Jesus, existem situações que vêm, que nos trazem. Não é pavor, é diferente. É um medo. E agora? Josafá estava se sentindo assim. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vem sobre a vida de um homem chamado Jaziel. E esse homem, ele fala diante de todo o povo: dai ouvidos, ó moradores de Judá. Dai ouvidos ao quê? Ao nosso rei e profeta sobre nós. Fala alto e bem claro: dai ouvidos, ó moradores de Judá, ao seu rei Josafá. Sabe, Deus apesar dele se sentir amarrado ou impossibilitado de resolver, porque haviam se juntado alguns reis e alguns povos inimigos para atacar Judá. Judá ficou no meio. E agora? E aí Deus, ele se levanta, ele diz: olha, aquietai-vos. Preste atenção a ouvir o que o rei Josafá vai falar. Eu, Senhor, eu vou te instruir, aleluia. Eu vou te instruir. Você será a boca, a minha boca para este povo. Não tenha medo. E o que Deus fala? Deus, ele diz assim, ó: crede no Senhor teu Deus e estarás seguros. Primeiro Deus fala a Josafá: Josafá, eu entendo o teu medo, a tua angústia, mas crê no Senhor, no teu Deus. Tu estarás seguros. E agora ensina o povo a crer nos seus profetas, a crer naquele que eu coloquei como liderança. Tu é rei sobre Judá, e eu vou abençoar esse povo através da tua vida. Sabe, Josafá, ele instruiu o povo. A fé no ungido de Deus, ou seja, a fé no ungido de Deus, ela é demonstrada através da obediência. Você está passando por uma situação, vem, pastor, ora por mim, põe a mão sobre mim, eu vou ser curado. Aí não, aí sai daqui e diz: eu ainda continuo, querido, é porque você não creu. Porque quando você crê, aquilo que foi declarado sobre a tua vida vai acontecer. Crer no profeta é obedecer a instrução detalhada daquilo que o ungido de Deus recebeu para favorecer a sua vida. Cada vez que o profeta de Deus fala algo para você, você precisa crer nessa palavra que foi liberada, porque o poder de Deus se manifesta. Quando algo é liberado deste altar sobre a tua vida, aquilo que Deus vai fazer, Deus vai se mover. Você precisa acreditar, mesmo contra todas
as impossibilidades ao teu lado. Mesmo que você diz assim, mas não existe como, creia, porque a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis, estarás seguro. Em outra palavra quer dizer, ei, você está respaldado, porque é Ele que está diante de Deus, clamando pela tua vida. É Ele que está fazendo a intermediação a respeito daquele assunto, daquilo que você precisa perante Deus. Ele está clamando, então creia. Porque Deus vai falar, porque Deus fala com o profeta, aleluia. Diga graças a Deus. Sabe, a tua atitude na palavra revela fé. Não vai acontecer, eu não sei como. Eu sei que semana passada aqui nós liberamos algumas palavras proféticas. Talvez para vocês ele diz assim, isso está longe, é daqui a 5 anos. Não, é para agora. O tempo é agora. Há uma aceleração de Deus para a vida de pessoas, para essa igreja. Há algo muito rápido que Deus quer fazer, mas Deus só pode fazer se você crer. É meu e ponto final. Aí você começa a andar e você diz, não tem como, não dá, é impossível. Mas eu tenho uma palavra e é nessa palavra que eu me apoio. É nessa palavra que eu ando, aleluia. Crede, estarás seguros. Você crê em Deus, você vai estar seguro. Eu creio, pastor, então, crede nos seus profetas. Naquele que Deus colocou para orientar, para direcionar, para profetizar sobre a tua vida. Tem hora que o profeta diz, não vai. Tem hora que o profeta diz, fica quieto. Tem hora que o profeta diz, recua. Mas tem hora que o profeta diz, está liberado, pode ir. Há um caminho aberto para a sua vida. Já começou a brotar, então vai, querido. Cegamente, pastora, cegamente. Porque Deus já deu a orientação. Todo o povo estava com medo, porque havia uma carta assinada pelos inimigos dizendo, nós vamos invadir. Se vocês não se entregar, vamos fazer um acordo com vocês. Vamos furar o olho de todos os homens. Deixar os homens cegos. E se vocês aceitarem esse acordo, nós não faremos outras coisas com vocês. Já pensou, acabaria com a nação. E agora Deus correr ou ficar e morre também. Então eles vão diante de Deus. Existe um momento, querido, não adianta você ir para a internet, não adianta fazer lixinha, não adianta, eu vou fazer corrente, não adianta, não. O negócio é se colocar diante da presença daquele que é maior, que tem a resposta, que tem a palavra, que vai orientar. Ele vai dizer para e você vai parar, ele vai dizer continua. Deus, eles estão vindo, não te preocupe, crede no Senhor vosso Deus, vocês vão estar seguros. Estamos cercados, crede no Senhor vosso Deus. Porque Deus já tem um livramento. O diabo pode ter várias estratégias. O inimigo pode ter várias estratégias, provas. Mas Deus já tem um livramento. Porque está em suas mãos. O hoje, o amanhã e o depois. Aleluia. Profeta, querido, é aquele que te ouve. Ele te consola. Ele diz, amado, enquanto houver necessidade, em sua vida haverá provisão de Deus, aleluia. Então levanta a tua mão, quem tem necessidade? Eu tenho. Levanta a tua mão, e eu quero profetizar, haverá provisão de Deus sobre a tua vida. Haverá provisão de Deus sobre a tua casa, aleluia, aplauda o Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm chorando, e o profeta diz, esse é o momento de Deus realizar os maiores milagres. Os maiores milagres. Milagres não acontecem aonde são esperados, desejados. Milagres acontecem aonde nós estamos crendo. Tem muita gente, eu desejo tanto. É igual aquele o poço dos desejos, né? Eu desejo, Senhor, eu desejo. E nunca vai realizar.
Sabe por quê? Porque milagres, nós precisamos provocar. Precisa crer. Precisa crer para que ele possa acontecer. Você já foi em alguns lugares, né? E aí você olha cheio de moeda. Eu não sei aonde eu fui, que eu vi, eu falei, meu Deus, quantos tesouros, e gente passando fome. E as pessoas estão esperando em muitos lugares do mundo. Mas milagre não acontece aonde são. Estou esperando. Não, eu preciso provocar. Está esperando, mas não vai orar. Está esperando, mas não lê a Bíblia. Está esperando, mas não vai lá pedir. Ora por mim, eu estou querendo. Sabe aquela pessoa que insiste? Aí você diz, Deus, por favor, age. Ela bate. A Bíblia diz, batei, e abri-se-vos-á. Não, desejai. Fica só no desejo. São atitudes de fé. E os milagres começam a acontecer. Sabe, a casa da viúva, ela estava endividada, mas essa mulher tinha um profeta sobre a sua casa. E isso fez toda a diferença na história dessa mulher. Quando o marido morre, ela não vai procurar conselho, ela não vai buscar ajuda nos parentes, nos vizinhos, porque naquela época era muito difícil. E hoje não é só difícil, é cada um por si. Mas a Bíblia fala que a atitude dessa mulher, ela vai no profeta e ela diz, eu sou a esposa do teu servo. Ele era servo do profeta. Agora, profeta, eu estou aí com uma dívida terrível, grande. Os credores vêm pegar meu filho porque eu não tenho como pagar. Ela não foi para o Facebook fazer campanha. Ela foi buscar a orientação do homem de Deus. Tem muita gente que está em situações difíceis. Aí quando chegam na gente, já morreu. Pastor, não sabia. Eu fiz até campanha por aí. Pois é, não sabia não. Porque não veio pedir para orar. Porque não veio. Eu pensei que alguém tinha falado. Você precisa chegar no profeta. Você quer a bênção? Chega no profeta. Deus honra, Deus vai abençoar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai diante do profeta. Aquele a qual o marido dela havia colocado a vida. Eu vou servir esse profeta. Sabe quando você acredita que o teu pastor é profeta de Deus sobre a tua vida, coisas vão mudar. Você não fica perdido com as injustiças da vida. Você sabe que Deus vai dar direção. Deus vai orientar, acredita. Deus sempre vai nos surpreender pela boca do profeta. O profeta Eliseu, ele dá uma instrução. Às vezes aquilo que o profeta vai falar, querido, parece estranho. Não faz sentido. Ele pergunta, mulher, o que tu tem? Ela já vem e fala assim, olha, eu não tenho nada. E o profeta ainda pergunta, mulher, deixa eu... Para um pouco, pensa, respira. O que você tem em casa? Mas ela já tinha falado que não tinha nada. Aí ela fala do nada que ela tinha. Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Eu só tenho um pouquinho de azeite. E o óleo naquela época, talvez você pense assim, mas azeite não tem. O óleo naquela época, ele tinha um valor como se fosse dinheiro, como se fosse ouro. Porque ele era usado para várias coisas. E aí o profeta diz assim, então mulher, peraí, Senhor, me dá uma direção no que eu vou falar para essa mulher, Senhor. E aí o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele sempre fala. Ele diz, pede para ela buscar um monte de vasilhas dos seus vizinhos. Vasilhas vazias. Hoje seria potes. Ou garrafas vazias. E o profeta diz, mulher, é o seguinte, você vai seguir a minha instrução. Ela não tinha outro caminho.
E o profeta diz, você vai nos teus vizinhos, não fique dando satisfação do que, para quê, por quê. Porque tem muita gente curiosa, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Pare de dar satisfação para quem Deus não mandou você dar satisfação. Você está entendendo? Aí você está assim, não, Deus mandou eu orar. Você está orando? É porque Deus mandou eu orar. Pare de dar satisfação a quem Deus não mandou você dar satisfação. Apenas creia. Porque muitas vezes aquilo que você vai falar, do que Deus falou com você, a pessoa não vai entender. E ainda ela vai ser empecilho, pedra de tropeço sobre a tua vida. Vai atrapalhar os projetos de Deus. Porque ela vai começar, não, nunca vi isso, é meio loucura, né? Aí Deus fala para você assim, ó, vai lá naquele terreno, vai na frente daquela casa que você gostou e começa a profetizar. Só que cuidado para não ir lá enquanto o morador está lá, né? Vai em horários, tenha sabedoria também. Levanta a tua mão e diz, Deus, eu quero, me dá condições. Essa casa é minha, vai e profetiza. Aí a tua vizinha, o que você estava fazendo lá? Eu estava passeando, estava glorificando a Deus. Eu estava, pastora, vai mentir? Não, você não está mentindo, porque de uma forma ou de outra, você está ali glorificando a Deus. E aí você fala, então, deixa eu te contar. Deus falou comigo através do meu profeta para mim vir aqui jogar uma semente. Para mim vir aqui fazer uma oração. Ih, você está fazendo macumba? Você está vendo como o inimigo é sujo? Então fique quieto. Faça o que Deus mandou você fazer e fique quieto. Até o céu se abrir, até se mover, até acontecer. Porque depois que aconteceu, você vai falar, crendo a pessoa não aconteceu, então a pessoa vai ter que engolir. Aleluia! E aquela mulher, ela sai e ela começa a buscar nos seus vizinhos vasilhas vazias. Ela começa a buscar nos seus vizinhos, pedir emprestado, depois ela teria que devolver. Aquela mulher, ela não questiona, mesmo ela não entendendo, ela apenas obedece. A atitude de obediência daquela mulher mostrava que ela acreditava no profeta. Vazia, tudo bem, eu não vou questionar, eu vou obedecer. Porque enquanto você fica questionando, o diabo fica trabalhando. Então não questiona, apenas obedece. Porque o que é para acontecer, vai acontecer. Aleluia! João 14, 21 fala claramente. Jesus, ele promete se manifestar na vida daqueles que obedecem. Levanta a tua mão. Diga, Senhor, eu não quero questionar, eu quero apenas obedecer. Porque eu quero viver milagres sobrenaturais sobre a minha vida. A Bíblia diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu me manifestarei nele. Ponto final. Quer ver Deus se manifestando? Guarda os mandamentos. Ama o Senhor. Oh, porque quando você o ama, você vai ser amado por Ele. E quando Ele te amar, Ele vai se manifestar na tua vida. O que está precisando que Deus se manifeste? O que está precisando que aconteça na tua vida, vai acontecer. Porque Deus não mente, Ele está falando. E eu me manifestarei. Aleluia. Aquela mulher estava prestes a viver uma manifestação de Deus na sua vida. Aqui está a prova, Deus se manifesta. Voltando lá para Elias, aqui Eliseu, lá em Elias. Elias estava abatido, querendo morrer, e Deus fala assim, Elias, tem uma mulher que está numa situação caótica. A situação dela, existia várias viúvas do tempo de Elias, mas Deus mandou apenas numa.
Eu não sei o porquê. Mas sim, entendendo a palavra de Deus, essa mulher amava a Deus. Essa mulher guardava os mandamentos de Deus. Porque, como é que a senhora pode ter certeza? Porque quando Elias chega e manda ela fazer, ela não questiona. Somente aquele que guarda os mandamentos de Deus, se ama a Deus, não questiona. Ele apenas obedece. Porque ele sabe que é Deus. Aleluia. Quando ela obedece o ungido de Deus, quando você obedece o ungido, você viverá o sobrenatural. O profeta, ele libera sobre a tua vida essa unção. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que ela entrou na sua casa com os seus filhos. Não havia outra pessoa. Ela não chama ninguém para ajudar. Ela não chama a melhor amiga para compartilhar. Ei, querido, porque às vezes essa melhor amiga, esse melhor amigo vai ser atrapalho na tua caminhada, na tua fé. Então é você, Deus, e ponto final. E ela chama os filhos, senta na casa. Mãe, para que tudo isso? Vamos lavar primeiro. Vamos higienizar. E depois, mãe, depois nós vamos ver o que Deus vai fazer. Aleluia. O que Deus vai fazer. A Bíblia diz que ela fechou a porta. E ela pegou as vasilhas vazias e ela começou a deitar óleo em cada vasilha. Aquela mulher tinha uma necessidade. Ela vai ao profeta, o profeta instrui, ela obedece. E ela pede vasilhas vazias, ela não questiona. Talvez muitas mulheres, para onde ela foi pedir nas coisas, para que você quer? Você vai devolver, vou devolver depois. Mas para que você quer? É algo particular meu. Não deu muita trela. Não perca tempo tentando explicar o que não se explica. Porque o sobrenatural de Deus não se explica. Aleluia. Então não perca tempo. Deus vai mover, Deus vai fazer. Ei, deixa apenas Ele fazer. Porque quem não anda no sobrenatural fica confuso. Aí o diabo entra nele e ele vai começar a confundir você. Porque eu nunca vi, isso aí é coisa de doido. Mas quem crê, vive o sobrenatural de Deus. Diga graças a Deus. O profeta fala o que ela deveria fazer, ela faz e crê. A obediência, ela gera convicção. E a atitude gera milagres. Diga, obediência gera convicção. E atitude gera milagres. Diga, fé gera milagres. Ela sabia a quantidade de azeite que ela tinha. Era impossível encher aquelas vasilhas. É impossível. Ele não deu o número, ele só mandou o quanto você puder angariar. Amados, enquanto você fica racionalizando tudo, o que não se multiplica. Ai, mas isso aqui, isso ali, não, é impossível. Pare de questionar, querendo uma explicação de como vai acontecer, duvidando. Deixa Deus fazer da maneira dele. Havia um comando, o profeta falou e ela creu. À medida que o azeite era derramado, gota por gotas que caíam, produziam milhares de gotas. E aquilo começou a haver uma transformação. O que era aquilo diante dos olhos do filho? Os filhos ali com ela e ela colocando, traga mais uma. E eles ficavam, mãe, de onde que surgiu tanto? Quando você obedece, a obediência, ela gera a multiplicação, ela gera milagres. Aquela mulher acreditou sem ver primeiro. Ela confiou na palavra do homem de Deus. Ela dependeu. Sabe o que aconteceu? Deus surpreendeu aquela mulher, aleluia. Ela não voltou depois do profeta e falou, então, profeta, já está tudo lá em casa, o que eu faço?
Não, o profeta deu a direção. Ei, tem coisa, meu querido, que você já recebeu a direção. Então vai, faça. Pare de questionar. Pare de estar, ai, mas talvez se eu fizer assim, ei, Deus já falou, é de forma simples. Não tem coisas difíceis. Pega e enche. Tem algum truque? Eu vou falando algumas palavrinhas. Na hora que o azeite derramar, eu faço alguma coisa diferente. Eu coloco algum produto para crescer. Não! Faça o que ele falou, de forma simples. O complicado é Deus. O problema é que muitas vezes você quer fazer o complicado. O problema é que muitas vezes você quer fazer o que é para Deus fazer. Faça o que é para você fazer. Creia, ponto final. Derrama azeite, ponto final. E o resto é Ele. É Ele que traz, é Ele que multiplica, é Ele que surpreende. Quando pensamos que é o fim, Deus, Ele começa a nos surpreender com algo novo. E nessa manhã, eu quero declarar um comando do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero o ministério de louvor aqui. Deus vai te surpreender. Você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida durante esses dias. Coisas que talvez levariam anos para acontecer. Te coloca em pé, igreja.